Pronto. Bom dia. A paz. Hoje é dia 26 de junho de 2025, né? Estamos na quinta-feira. O dia aqui em São Paulo tá bonito, são perto de, deixa eu ver o horário, 11, perto de meio-dia. Estamos gravando um pouco mais tarde, né? Porque esses dias tá fazendo muito frio de manhã. E a gente proteger as crianças que estão tudo com o narizinho ruim, né? Mas é isso, Papai do Céu tá guardando tudo, tá arrumando tudo, como sempre, a gente tem essa confiança. Estamos aqui com 20 graus, né? E vamos dar continuidade aqui no capítulo 9, agora com o outro tema, né? A partir do versículo 18 começa a falar de Noé e seus filhos, né? Então, até aqui ele fala, né, que da aliança de Noé da aliança de Deus com Noé, ele fala do arco-íris, né? É a saída deles todos da arca, né? Isso. Daí aqui no versículo 18 ele continua: os filhos de Noé que saíram da arca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Gente, aqui tem dois assuntos bem delicados, tá? Que eu vou colocar da seguinte forma: que existem linhas de interpretação dizendo isso ou aquilo. É verdade absoluta ou não é? Temos que estudar, mas eu me sinto na obrigação de apresentar essas alternativas para vocês, né? De que, olha, não, a história pode não ser só aquela que a gente que foi contada pra gente a vida toda. Entendeu? Porque dentro das traduções e das culturas e do tempo passado, existem muitas coisas que não ficam muito bonitas de se escrever, e aí o povo prefere colocar Panos um pano quentes, quente ali e amenizar um pouco a situação. Então, por exemplo, se quando eu tive acesso a esse estudo, quando nós, na verdade, pra gente fez sentido. Nisso, não duvidaria que realmente tenha sido assim que aconteceu. Mas o que a gente acha não importa, né? A nossa tarefa aqui é ler a Bíblia, apresentar os estudos que a gente tem acesso e deixar você tirar suas próprias conclusões dentro daquilo que Deus quer te ensinar com essa história. Porque às vezes ele quer ensinar uma coisa pra mim diferente do que quer ensinar pro Ralph, pro fulano, pro ciclano, tá bom? Então ele continua aqui, que Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. E um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Aqui está o primeiro ponto, que é assim: alguns dizem, poxa, Noé deu uma brecha porque se embebedou e a Bíblia diz que não é para você se embriagar, né? Porque isso dá legalidade para que o inimigo venha a trabalhar com a sua consciência, né? Outro ponto, outra corrente de interpretação fala, não, sabe o que é? Pensa, né? Antes de fazer a arca, as pessoas não precisavam plantar, né? Tava tudo pronto. E aí, o que acontece? Depois que foi necessário começar as plantações e Noé estava ali cultivando a uva, ele não sabia que beber muito vinho podia ficar bêbado. Ele não estava consciente disso, né? Agora, pelo sim, pelo não, quando a gente faz alguma coisa tendo consciência que aquilo vai nos fazer mal ou não, isso não deixa de dar brecha. A verdade é essa. Eu bebi demais, não sabia que ia ficar bêbado. Ou eu bebi intencionalmente, né? Isso não deixa de tirar a nossa consciência, entendeu? E de abrir espaço para outras coisas acontecerem, né? Vai lá. Tem uma coisa que precisa ser colocada, né? Não existiam indústrias
Não existia nada naquele tempo. Então, quando a gente fala embriagar com a primeira plantação de uvas, é meio pesado, porque não tinha álcool ali. No máximo, ele conseguiu deixar fermentar por um tempo aquelas uvas. Então, era produto natural, fermentado, que ele estava experimentando. Como ele não tinha costume disto, a mesma coisa, você não está acostumado a beber. Você pega uma latinha de qualquer coisa e toma, você já fica zoado. Tá? Vejo na seguinte posição, a gente tem que ser bem criterioso. Tá? Ele era um cara forte, mas ele já estava acima dos 600 anos. Né? O seu organismo, por esse período todo, não se acostumou a absorver aquele produto. Foi a primeira vez. Uva, a gente sabe que é doce. Então, por ser doce, ela deixa você meio balançado. A gente precisa ponderar tudo isso e, se ele estava cansado, cultivou, conseguiu e relaxou, aquilo, lógico, afetou a sua mente e ele foi descansar na sua barraca. A sua barraca. Espaço reservado. Uma outra coisa que, desde há muito tempo, né, e a gente sempre fala ainda para as crianças, lógico, quem tem um local reservado, só entre no meu quarto depois que você bater na porta e eu disser, pode entrar. Né? Isso é o que a gente sempre ensinou às crianças, é como eu fui ensinado. Casas que não têm essa possibilidade, que várias pessoas dormem no mesmo quarto e tal, como nós 4 dormimos no mesmo quarto, né? Não tem muito como fazer isso, mas vamos lá para uma outra coisa. Carteira. Não mexa na minha carteira. Não mexa no meu celular. Por quê? Porque tem coisas que criança não deve ficar mexendo. Não é coisa de criança. Aqui a gente vai falar de filhos. Responsabilidade do pai é passar para os filhos que eles não têm liberdade como um amiguinho. Então, o que a gente vai ler daqui para frente tem que ser pesado muito na balança de caráter e de oportunidade que o inimigo coloca, porque a ordem dos filhos era Sem, Cã e Jafé, ou seja, Jafé era o mais novo. Qual a possibilidade de um filho mais novo tomar a posição do primogênito? Pouquíssimo, mas o do segundo filho é grande. Não, se ele desonrar o pai. Não, mas não foi o Jafé. Foi o Cã. Foi o do meio. A gente ainda vai chegar lá. Ah, então vai, porque eu já tô misturando a bola, vai. Peraí. Então, vamos ficar nessa parte do vinho, que tem uma coisa que, até uma experiência própria, que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente começou a arrumar aqui o jardim de casa, tinha alguns lugares que precisavam cimentar. E o Ralph não tinha mexido com isso, entendeu? O que ele fez? Orou. Senhor, me ajuda. Me ajuda até a comprar o produto certo no material de construção, na loja de material para construção. Para não desperdiçar, né? Me ajuda aqui a entender qual é a proporção correta para fazer isso, né? E ele não desperdiçou o produto, ficou super bonitinho, deu tudo certo, parecia que ele tinha sido pedreiro a vida inteira, né? Por quê? Porque estava em intimidade com Deus. Então, quando a gente vai para a palavra e vê que Noé, o cara que recebeu a missão de fazer a arca, o único que estava agradando aos olhos de Deus, né? De repente ele vai plantar uvas, né? E fica embriagado por causa disso. Será que nessa simples atividade ele se distraiu e não teve intimidade com o Senhor para falar, Senhor,
Se eu plantar esse frutinho aqui, beber demais desse, né, desse suco, como é que eu vou ficar, né? Será que Deus não teria avisado? Até Entende? porque foi Deus que colocou na cabeça dele para ser agricultor Então, depois de tudo aquilo. Então, isso prova também que a gente precisa ter atenção aos detalhes. A cada coisinha, por mais simples que seja, se a gente não pedir ajuda para Deus, não falar, coloca as suas mãos na minha, a gente corre um risco gigantesco de acabar com uma geração inteira. E aí, agora é que a gente vai entender que risco é esse. Né? Então, às vezes, o que para alguns poderia ser só, bebi demais, fui lá e deitei na cama e fiquei apagado, né? Mas vocês vão ver o que isso pode acarretar. Então, ele continua aqui. Um dia, então, Cã, o pai de Canaã, viu que o seu... Então, Cã já tinha filhos. O filho de Noé já tinha filhos. Nessa época aqui, Noé já era avô, né? Então, Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai que estava nu. E, a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Parou aqui um pouquinho. Essa tradução descreve dessa forma. Que é a tradução que a gente falou, que é infantil, né? Ocorre que, qual foi o estudo que a gente teve acesso? Que a tradução vinda direta do hebraico diz, tem um termo específico, que fala que Cã não viu só o pai pelado, mas que Cã abusou do próprio pai, né? Porque, de certa forma, só ver um pai nu seria pecado suficiente para o pai amaldiçoar toda a sua geração? Como vai acontecer aqui no decorrer do texto? Uhum. Agora, um filho, né? O Cã, ele era o segundo filho. Desculpa aí pelo meu erro, hein? Não tem problema. Talvez com interesses de roubar a unção do pai, entendeu? Para ter tanto poder quanto o primogênito, que era Sem. E a gente tem estudado muito que relação sexual é pacto de sangue. Uhum. Né? Ele fazendo isso com a intenção de, né, pegar essa posição para si, faz mais sentido do que só ver meu pai nu, senão todos nós aqui estaríamos perdidos, né? E eventualmente acontece nas famílias, né? Por um acidente, né? Então, essa é a primeira reflexão aqui, né? E que vale a pena quem tiver aí uma Bíblia em hebraico. E por que chegaram a essa conclusão? Porque esse termo também é usado em outras passagens da Bíblia que se referem a abusos e não a só ver a pessoa nua. Tá? A ato, né? Então, eu vou até lá no Instagram, quando postar, colocar o link, né, do estudo certinho para vocês terem acesso, mas se vocês também tiverem qualquer dúvida, falem com a gente que eu passo para vocês a fonte, tá bom? Mas, por exemplo, se vocês seguirem lá o Instagram da Academia Aleph, tá? Vocês já vão ter lá na timeline deles do Instagram exatamente esse estudo sobre Noé e seus filhos, tá? Tá como Academia Aleph no Instagram. Bom, ele continua aqui. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Eu me confundi aí por... Né? Cã, o filho mais moço. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele amaldiçoou o neto. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Falando que o neto ser escravo do tio, né?
Deus faça com que Jafé, que daí era o caçula, entendeu? Tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Aqui tem uma referência que diz assim: Jafé em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer tenha muito espaço, né? Então, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, né? Ele morreu com quase 1000 anos. Morreu quando tinha 950 anos de idade, tá? Então, só nesse trechinho do versículo 18 ao versículo 29 do capítulo 9 de Gênesis, nós temos aí duas questões principais, né? A primeira, que se de fato, né, Cã abusou do pai porque ele ficou bêbado, né? Qual é a responsabilidade da gente em não deixar que isso aconteça? Sempre estarmos alertos quanto à nossa consciência. Isso não tira a culpa do criminoso, pelo amor de Deus, tá? Pra gente não cair naquela discussão de que a culpa é do estuprador ou da moça que tá com a saia curta. Não é isso, tá bom? O criminoso sempre tem que pagar pelo que fez e pronto, acabou, tá? Agora, o quanto nós também podemos diminuir as chances desse tipo de coisa acontecer com a gente pela responsabilidade que a gente tem com a gente. E isso depende do quê? Da intimidade que a gente tem que manter com o Senhor, né? De orientação constante nos mínimos detalhes do dia a dia. Vacilou, dá nisso, entendeu? Principalmente um homem como Noé, porque Noé ele tinha realizado uma missão tão grande, né? E é óbvio que o inimigo vai ficar na espreita de quem mais Deus tá confiando. Porque quem não crê em Deus, não tá andando, não tá nem aí, que não sei o que, o inimigo deixa falar, esse aqui trabalha para mim. Mas ali naquele momento na Terra só tinha eles, né? Então não tinha muito trabalho também pro inimigo decidir quem. Era só eles ali. Mas ele falou, então eu vou usar um dos filhos de Noé para acabar com o trabalho. Aquele que tinha uma possibilidade de desvio de caráter mais suscetível a brecha para setas. Então olha o trabalho que deu, ficar 100 anos fazendo uma arca para todo mundo morrer, ficar 40 dias e 40 noites numa tormenta, mais um ano dentro da arca com um monte de bicho, imagina o cheiro daquilo, para, né, depois conseguir sair, refazer toda a humanidade. E a criatura vacilar por causa de um vinho. Dá brecha pro... Aí o demoniado do filho dele, né, cabeça de jirico, vem, né? Se ele abusou, se ele só viu o pai nu, que era uma vergonha naquele momento, sabe? Depende dos costumes e tudo mais. Não interessa. Para que a descendência dele fosse amaldiçoada, gente do céu, né? Eu tento me colocar no lugar de Deus, dele olhando assim, falando, não é possível. Eles conseguem. Como eles conseguem? Porque tá no DNA do sangue. Eu queria chegar nesse ponto. Por quê? Às vezes pode mudar tudo em volta. Você pode querer fugir, falando, o meu problema são essas pessoas. Né? Noé nem precisou fugir, né? Deus deu conta de tudo. Mas às vezes o problema está dentro. Às vezes não. Certamente o problema está dentro. Porque o inimigo corrompeu o nosso sangue. E qual que é o único jeito de resolver isso? Mudando o sangue. Como é que muda o sangue? Aí vamos falar igual aquele cara lá,
que era fariseu que foi conversar com Jesus? Esqueci o nome dele. Nicodemos, Nicodemos. né? Nicodemos. Vou Eu vou ter que nascer de novo da minha mãe? Ela já Não. morreu, eu sou velho. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo. E ele vai mudando o seu sangue. Agora é o sangue dele que vai correr nas suas veias. Você vai pensar como ele pensa, vai agir como ele age, vai fazer tudo como ele faria, se você der o controle da sua vida na mão dele. Olha só a importância que tem nessa decisão de vida. E aí o seu DNA vai mudando. Não interessa se você fez transfusão de sangue antes, né? Se você mudou de medula, não importa, entendeu? O seu sangue deixa de ser corrompido e passa a ser uma nova criatura, e é um processo ao longo da sua vida, até Jesus voltar ou até você morrer, né? Esse processo, assim como o deserto poderia, assim como a passagem do povo no deserto, pode levar 40 dias ou 40 anos, né? Depende muito também dessa sua entrega, sabe? Mas o segredo é esse. A chave é essa. E é isso. E assim como Jesus disse, tem que tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Quando ele fala que ele vou fazer uma nova aliança com os meus filhos, não é que ele falou, ó, acabou, não tem mais lei. Não, não é isso. É que eu vou gravar as minhas leis no seu coração e na sua cabeça. Logo, toda a transformação, ela vem de dentro para fora, né? Se ele vai colocar no nosso coração, que é o motorzinho que bombeia o sangue para o corpo inteiro, aos poucos, né? Ele vai filtrando. Exatamente. Então, a gente deixa de ter que obedecer algo externo por obrigação, né? Porque senão eu vou morrer. E passo a obedecer algo interno por amor. Porque é esse amor de Jesus que está inundando a gente e a gente responde a ele. Só que assim, quanto mais esse farolzinho vai acendendo aqui, porque essa transformação está acontecendo, né? Quando você entra num lugar, as pessoas falam, nossa, tem Deus ali com aquela pessoa. Por um lado, é um sinal maravilhoso. Por outro, é um alvo na sua testa. O inimigo te vê, entendeu? De longe. Exato. E ele quer acabar com você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Uhum. Se ele às vezes não consegue chegar em você, ele vai conseguir chegar em quem você gosta. Ele vai dar o pulo dele, entendeu? E por isso que a gente precisa se manter sempre atentos, orar e vigiar. A oração, ela não soltar a corda, não soltar a mão de Jesus, né? O tempo inteiro, para nossa proteção, para a proteção dos nossos, certo? Então, a mensagem de hoje e a reflexão é essa. De novo, obediência, né? Intimidade. E é aquilo, não abre brecha. Deu uma brecha, o inimigo usa, sempre. Isso vai me tirar de perto de Deus? Depende de você. Se arrepende, igual ele diz. Davi se arrependia direto. Quer dizer que ele nunca errava? Errava direto. Mas nunca do mesmo erro. Putz, errei disso aqui, pai, me ajuda. Não quero mais. O que sempre aparecia na mensagem quando Davi ia fazer qualquer coisa? Me traz o colete sacerdotal que eu vou perguntar para Deus se eu devo isso, se eu devo aquilo. Pai, me arrependo. Senhor, eu tenho medo de ficar sem o Senhor. Posso perder tudo, menos a sua presença. É isso. Teve ontem uma coisa que você falou quando a gente estava conversando com a nossa amiga, que foi muito importante, assim, o Ralph me dá uns insights que ele fala assim,
que tanto quando a gente está lidando com o Senhor quanto com o inimigo, claro, Deus infinitamente maior, mas, gente, Satanás era um anjo. Há quantos milhares de anos essa criatura está aí trabalhando só fazendo mal? Ele é muito profissional, gente. Onde que na nossa insignificância aqui, na nossa pequenez, a gente acha que vai conseguir sozinho dar conta, né? Desse nível de inteligência? Nunca. Não dá. Então, quando eu simplesmente tomo uma decisão individual sem que Deus esteja nela, por menor que seja, entendeu? Eu estou dando brecha para que o inimigo venha e fale: ah, você acha que é independente, né? Que bom. Assim eu posso ir junto contigo. Entendeu? Pai, posso tomar banho agora? É assim que a gente tem que viver, igual criança. Quando ele fala, quem não for comer esses pequenininhos não entrará no reino dos céus, principalmente em relação ao comportamento. A criança fala: mãe, posso comer isso? Mãe, posso fazer aquilo? Né? E nós temos que ter essa reverência com Deus. Pai, posso? Eu tenho que orar toda hora? Por favor. Orar, para bom entendedor, é intimidade, conversa. Você tá aqui com ele na cabeça. Ô pai, vou fazer isso. O que o senhor acha? Troca ideia. Vou parecer um maluco falando. Você fala dentro da sua cabeça, ninguém precisa ficar sabendo. Você pode estar no meio de uma festa. Lá dentro você fala: putz, podia estar num lugar mais calmo, né, pai? Me ajuda aí. Dá uma luz pra mim. Dá o fora daqui e ficar de boa. Ou quantas vezes eu, quando tava grávida do João, até da Joana, né? Eu pensava assim comigo: caramba, o Ralph saiu, esqueci de falar pra ele comprar não sei, tal coisa, né? E ele nem pra levar o celular, né? Às vezes acontecia. Mas não dava outra. Ele voltava da rua exatamente com aquilo que eu tinha pensado. Normalmente eu saía para comprar alguma coisa, né? Ou para almoço, ou para janta, ou para o café e tal. Ontem mesmo, por causa desse frio todo, eu preocupada, né? Meu Deus, a gente precisa de mais cobertor. Mas o senhor sabe das nossas necessidades. Aí, de repente, eu abro o WhatsApp e a minha mãe lá: olha, comprei cobertor para vocês, estou entregando aí. Eu dei risada, né? Aí eu falei: obrigada. Eu acho que Deus, ele é bem fofoqueiro, no jeito de falar, tá, gente? Porque ele fica contando pra senhora o que a gente tá precisando. Ela que ele me dê saúde enquanto eu puder, né? Fazer isso. Eu falei: amém. A gente ora por isso também. Sempre. Mas tanto que quando a gente fica, às vezes, quebrando a cabeça e fala: pai, na tribulação, se vai acabar a luz, vai acabar a internet, como é que vai ser essa loucura de mundo, esse caos, né? Nananã. Ele: filha, a melhor comunicação que existe, que nunca falha, é dos meus filhos que confiam em mim. É a dele. Ele fala com todos ao mesmo tempo. Então, por que tanto que a gente bate na tecla de tenham intimidade com o Senhor, ouçam a voz dele? Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode tentar construir um bunker, tá? Que se você não souber o que tem que ser feito porque ele tá te falando... Ou aonde, né? Porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não saber aonde construir aquilo. Exato. Hoje tem armamento que fura uma montanha inteira, não vai destruir um bunker, entendeu? Mas armamento é uma coisa artificial, vamos dizer assim. Foi criada. Fora os terremotos, tudo, né? Deus tem o poder da natureza, que é infinitamente maior que qualquer tipo de armamento. Então, quem de fato não se render ao sistema, né? A besta, não estiver marcado e tudo mais, é por isso que vai sobreviver. Porque vai manter a lealdade ao Senhor e ele vai dizer o que tem que ser feito. E não sozinhos. A gente vai estar em grupo.
E um vai conseguir achar o outro. Como nos tempos de Noé. Como na igreja primitiva, eu ia falar. Mas é isso. Gente, já esticamos demais hoje, né? Tem muita reflexão aí. A gente agradece por estarem todos juntos, agradecendo a Deus pela oportunidade de servi-lo. É sempre tudo para a honra e glória do nome dele. Obrigado, Jesus, pelas suas bênçãos e fiquem na proteção do Espírito Santo. Até mais.